Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas para poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Oh, glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. Como é bom ouvir e principalmente responder ao chamado de Deus, ao chamado do rei. E o rei te chama, o rei te diz: vem, eu tenho um chamado, eu tenho um convite para você. Esse capítulo está especial, gente. A introdução do vídeo foi essa hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um capítulo desta série de 28 dias com Mateus, nosso desafio bíblico, onde nós estamos juntos lendo um capítulo por dia do livro de Mateus, e tem sido uma bênção. Todos os vídeos eu introduzo aqui falando isso, porque realmente tem sido uma bênção, tem nos fortalecido, tem nos encorajado tanto a ler a palavra do Senhor diariamente, a abrir, meditar, refletir, tirar um tempo para Deus, para refletir na palavra de Deus. Também tem nos encorajado mais a falar, né? Algumas pessoas têm falado comigo: Luana, eu agora que eu tô meditando, refletindo todo dia, eu sinto mais segurança para falar da palavra. Eu sempre tenho agora algo em mente, já prontinho, fresquinho, para quando eu saio, eu já sei o que dizer, porque eu falo algo do capítulo do dia e eu penso: oh, Senhor, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, se eu estou te encorajando a falar da palavra de Deus, a refletir, a buscar mais o Senhor, sei que eu estou cumprindo o propósito, que essa é a intenção real desse desafio, né? Despertamento espiritual através da poderosa palavra de Deus. E se você não está participando, se você não sabe do que se trata, tem uma playlist aqui no canal que tem todos os capítulos desde o capítulo 1, porque todos os dias eu posto um vídeo aqui no canal às 22 horas referente ao capítulo do dia. E hoje já chegamos no capítulo 22. Capítulo 22 não é tão longo assim. Vamos começar pela primeira parte, que é uma parábola. Essa parábola do capítulo 22, em especial a parábola das bodas, ela só tem no livro de Mateus. E ela fala sobre convite e sobre a forma como as pessoas reagem a esse convite. A parábola já começa a falar de festa e já deixa bem claro que a festa tem um dono, um rei. O dono da festa mandou seus servos convidarem as pessoas que ele tinha estabelecido para estar na festa, as pessoas da cidade. E os servos foram, mas os convidados não estavam nem aí para esse convite, para essa festa, para esse rei. Não estavam nem um pouco interessados. E nós podemos ver também que não foi feita só uma tentativa de convite. Ele mandou novamente servos irem atrás, mesmo as pessoas falando que não queriam ir, rejeitando. E mandou novamente os servos ir. Esperou, né, pelos convidados, mas os convidados da cidade demonstraram que realmente não queriam estar na festa. Inclusive, agindo até de violência. Eles foram até agressivos com os servos, de tanto que eles não queriam realmente estar naquela festa. O rei se enfureceu e mandou exterminar os homicidas da cidade, tocou fogo em tudo e virou uma bagunça, virou uma coisa horrorosa, envolveu violência, morte, destruição. Só que a festa estava preparada. Ele disse: eu vou estender os limites da cidade para fora da cidade. Chamou os servos e disse: olha, agora vocês vão convidar todo mundo que vocês encontrarem. Procura quem vocês vê pela frente, seja rico, seja pobre, seja servo, que vocês encontrarem, vocês entreguem o convite e diga que o rei está chamando para uma grande festa. Oh, Jesus, maravilha, Deus, eu estou falando com vocês, estou me arrepiando da cabeça aos pés.
Porque eu estou sentindo uma coisa diferente agora aqui sobre isso. Porque olha que coisa maravilhosa. O rei está chamando para a festa. Quem quiser pode ir para essa festa. O convite era para um grupo de pessoas que rejeitaram, não quiseram, mas o convite foi estendido para todos. Os limites foram derrubados. Aleluia, glória a Deus. E o rei passou a convidar a todos que queriam estar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se a pessoa era boa, se a pessoa era ruim. Todo tipo de pessoa, literalmente, todo vê pela frente você chame, de que eu estou chamando para a minha festa, para comemorar comigo meu banquete. E assim foi feito, as pessoas foram recebendo o convite e chegaram muitas pessoas ao banquete. Mas aí outra coisa interessante acontece, o rei sai para ver os convidados, dar uma olhada, interagir, né, na festa, e ele vê um que estava lá com as vestes que não era de festa. 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olhe, aqui está o centro de tudo que Jesus vinha falando. Por quê? Jesus está falando aqui de preparação, de resposta. Como que você tem respondido ao chamado do rei, ao convite do rei? Será que você tem se preparado? O convite é para mim, é para você. Qualquer pessoa recebe esse convite do mestre. O convite da salvação está disponível para todos. Haverá uma grande festa, haverá uma grande boda que está sendo preparada no reino celestial. E todos nós estamos sendo convidados para essa festa. Mas como é que nós vamos chegar lá? Recebemos o convite e estamos nos preparando com as vestes nupciais? Será que nós estamos nos preparando para chegar naquele grande dia e entrar pelas portas e cear com o rei naquela grande mesa preparados? Ou nós achamos que vamos poder chegar lá e sentar na mesa do rei com essas vestes podres que nós estamos aqui? É isso que essa parábola está falando aqui no final. Você pode ser mau, você pode ser bom, você pode ser rico, pobre, velho, novo, não importa o que você é. Você recebeu o convite, se prepare. Mude as vestes, aleluia, glória a Deus, se transforme. Tem que haver uma preparação, tem que haver uma transformação. Porque todos recebem o convite, mas são poucos os que entendem e que se preparam para conseguir chegar e estar dignos de estarem na presença do rei. Um convite para estar presente diante de um rei, eu vou me preparar. Eu vou aceitar o convite, mas eu não vou do jeito que eu tô aqui. Se eu tô aqui na minha casa e chega alguém com um convite para uma festa real de um rei, será que eu vou com essa roupa aqui de usar em casa? Será que eu vou nem me preparar, vou chegar lá na festa, vou ficar lá como se nada estivesse acontecendo? Jesus mostrou que não. O convite é para todos, mas nem todos estão entendendo a mensagem, nem todos estão se preparando o suficiente. Você acha que vai conseguir chegar na presença do rei com essas suas vestes aí, sem preparação, sem mudança, sem transformação? É preciso trocar as vestes. É preciso que nós estejamos com vestes nupciais para encontrar o rei. Se você não está entendendo essa palavra, peça para o Senhor revelar dentro de você. Porque se você não está compreendendo o que isso aqui está falando novamente de mudança de atitude, seus olhos espirituais precisam ser abertos. Para que você entenda que mudança de veste é mudança de vida. Mudança de atitude. Esteja preparado. Se o rei te chamar hoje, fizer esse convite hoje para você, estar com ele lá, como estão as tuas vestes? Será que ele vai olhar para ti e vai ver que você não está com as vestes nupciais, que você não se preparou? É tanto que quando o rei perguntou para ele, onde estão tuas vestes? Ele ficou mudo. Porque ele sabia que para ir para uma festa real precisava haver uma preparação. E não tem desculpas diante do rei. Não há desculpas, não há como você dizer, eu não sabia, ninguém me falou, não tinha entendimento, não tinha conhecimento. É mentira, não vai ter desculpa diante do Senhor. Quando ele olhar para você naquele grande dia, você não vai ter o que dizer. Outra coisa, pare de dizer que não ao chamado do Senhor. Essa canção que eu cantei na introdução desse vídeo é justamente algo que eu passei na minha vida. E eu lembrei na hora que eu estava lendo essa parábola. Quantas vezes já tentei me esconder? Quantas vezes, preocupado com o que queriam dizer, preocupado com um, com o outro, temendo o homem? Quantas vezes eu já troquei o sim pelo não?
Quando alguém dizia, Luana, preciso de você. Não, porque não vou, não é pra mim, não consigo, não dá certo. Me escondendo do que o Senhor tem na minha vida. Mas essa é a vontade do inimigo. Quem está te chamando é o Rei dos Reis, é o Senhor do Universo, é o dono da humanidade. E você precisa estar atento a isso. Não é Luana que está te chamando. Não é o pastor que está te chamando. Não é um irmão da igreja que está te chamando. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Foi aquele que te formou no ventre da tua mãe. Aquele que te deu um propósito, uma missão de vida, que te dá o fôlego de respiração, que você está aí por conta dele. É ele que te chama. Muito forte essa parábola. A segunda parte do capítulo é a questão do tributo. Mais uma vez, os religiosos da época estavam lá, né, cumprindo o papel deles de ficar oprimindo Jesus, de achar que Jesus ia cair na opressão deles. Meu Deus, oh meu Deus. Jesus era muito ligado, esperto, inteligente. Né? Não é porque Jesus era Deus. Jesus mostrava que nós devemos ser como ele, não ficar bobinho, né? É mesmo, acreditando em qualquer coisa. Os sacerdotes, os anciãos, os fariseus, né, da época, eles ficavam sempre jogando as perguntinhas deles, né? Aquele tal do morde e assopra, elogiava e depois vinha com uma afronta. Jesus sabia disso. E aqui diz, a partir do versículo 15, que os fariseus tinham se preparado antes. Eles se preparavam pensando como que agora a gente vai fazer uma coisa bem assim. Até agora a gente fez perguntas que ele se saiu bem, mas foram perguntas levinhas. Agora a gente tem que pensar em uma coisa mais forte, assim, uma pegadinha, deixar ele num confronto. Eles pensaram qual seria a melhor pergunta, né? E aí eles enviaram pessoas, discípulos deles, para dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Chegaram e jogaram logo um elogio, né? Chegaram lá, olha, nós sabemos que você ensina com verdade, que você não se importa com... Não, você é demais, você é um homem sábio, você é inteligente, nós sabemos... Por isso que nós queremos te fazer uma pergunta, porque nós sabemos que você é muito inteligente. Nossa, oh meu Deus. Jesus não caía em falso elogio, não, tapinha nas costas, não. E nós temos que ser assim. Não podemos cair em qualquer pessoa que chega para falar, olha, você é muito pessoa muito sábia, muito inteligente, você é muito, mulher de Deus. Vocês se lembram, houve um episódio desse com Paulo, que uma mulher ficava dizendo, Paulo e Barnabé, né, eles iam passando e a mulher ficava o tempo todo dizendo, esses homens são servos de Deus, esses homens são servos de Deus Altíssimo. Mas Paulo estava ligado naquele elogio ali, ele estava com os olhos espirituais abertos e ele percebeu que aquela mulher que estava falando, ela tinha um espírito maligno e ela falava aquele elogio para perturbar a mente deles e não simplesmente para dizer que eles eram realmente servos. E aí ele foi e repreendeu o espírito maligno que havia na vida dela, um espírito maligno de adivinhação. E nem todo elogio que alguém faz pra você vem de Deus, não. Os elogios às vezes vêm do inferno pra perturbar a tua mente, pra colocar soberba em você, pra você ficar se achando, pra você confiar na tua sabedoria. Tem elogio que vem pra te testar, como foi aqui o caso de Jesus. Então Jesus não caía nessa, não. Vamos estar ligados, vamos estar ligados nisso aí. Em seguida do elogio, eles foram com a pergunta, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Aí o 18 diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Jesus estava já naquela fase, né? Falei pra vocês no capítulo anterior, Jesus estava naquela fase do limite já. Ele não estava mais respondendo com... Não, Jesus já estava ali na indignação. Então ele, direto e reto, por que vocês estão fazendo? Por que vocês estão me experimentando toda hora essas perguntas? De novo, hipócritas. Vocês acham que eu não tô ligado nada de vocês, não é? Jesus já estava saturado e ele já sabia que estava muito próximo o que ele iria ter que passar, então ele não estava mais arrodeando, não estava mais respondendo com respostas assim, que levavam eles a, né? Não, ele estava na lata, respondeu na lata mesmo. Por que vocês fazem? Me dá essa moeda aí do tributo. Mostraram a moeda, né? E tinha lá a foto de César. Eles pagavam, o povo pagava o tributo. Porque a armadilha que armaram para Jesus era porque se Jesus falasse que era para pagar tributo a César, o povo ia se revoltar com ele. Porque o povo ia dizer, olha, Jesus está dizendo que esse homem aí que explora a gente, que a gente paga os tributos, Jesus está concordando com isso, né? E se Jesus fosse falar, não é para pagar não. Aí a autoridade máxima, que era da época, que era quem recebia os tributos, ia poder ter como punir ele, porque dizia, olha, Jesus é contra a lei, contra a tradição.
né? É um desobediente, é um rebelde, já ensinando o povo a ser assim. Então era uma armadilha perfeita. Mas aí Jesus disse, me traz a moeda aí. Ele olhou a foto e disse, de quem é essa foto aqui, na moeda? Disseram de César. Ele disse, então, se é de César, vocês dão a ele o que é dele. É justo. Mas também dê a Deus o que é de Deus. Não esperavam que Jesus fosse responder essa parte, de dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele não escolheu dizendo era um ou outro, ele disse é os dois. Vocês dê a um e dê ao outro, porque a gente precisa ser obediente com as leis e também obediente a Deus. Dá pra fazer os dois. E aí eles ficaram sem resposta. Eles disseram, Vocês podem ver que Jesus caiu em duas armadilhas aqui, né? A primeira armadilha foi dos fariseus, que foi essa, dos impostos. Nessa segunda aqui, nessa terceira parte do capítulo, que é a segunda armadilha que fizeram para Jesus, foram os saduceus. Os saduceus, eles não eram a mesma coisa de fariseus. Os saduceus só acreditavam na Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é conhecido como Pentateuco. E lá nesses primeiros livros não fala sobre ressurreição, então eles não acreditavam na ressurreição. Eles pegaram e fizeram uma situação imaginária, uma hipótese assim bem louca, né? Bem nada a ver, bem exagerada, para pegar Jesus nessa hipótese, nessa situação imaginária, baseado em uma lei, a lei do levirato, que tem lá no livro de Deuteronômio. Porque essa lei dizia que se um homem é casado com uma mulher e esse homem morre sem deixar filhos para essa mulher ela deveria se casar com o irmão dele para dar continuidade à descendência do irmão que morreu. Então ela iria casar com o irmão do marido falecido e o filho que nascesse seria a descendência do primeiro marido. E se acontecesse do irmão morrer também, ela iria casar com o irmão mais novo e assim sucessivamente com os irmãos que ele tivesse, para que não se perdesse a linhagem daquele marido que ela havia casado primeiramente. E Jesus, ele falava de ressurreição, né? Então eles queriam pegar Jesus ali em uma contradição, e não ter resposta também, era uma pegadinha também da mesma forma que os fariseus, com a moeda. E eles perguntaram assim, Jesus, imagina uma coisa. Era uma situação hipotética mesmo, bem exagerada. Então eles disseram, olha, vamos supor, a gente tem uma dúvida, mas é uma dúvida imaginária, assim, vamos supor, o que o senhor acha? Tem uma mulher que é casada com um homem, esse homem morre, né? Aí ela casa com o irmão dele, pela lei do levirato. E aí o irmão dele morre também. Aí ela casa com outro, e o irmão dele morre também. E assim vai acontecendo até o 7º. 7 irmãos, olha, a mulher casa 7 vezes, todos morreram, e depois ela morreu também. No dia da ressurreição, Jesus, me diga aí, quem é que iria ser o marido dessa mulher, já que ela teria casado com os 7? Olha, que coisa nada a ver, viu? Que coisa nada a ver. Porque aí Jesus foi e respondeu o versículo super conhecido, que muita gente cita esse versículo, né? A resposta de Jesus para os saduceus, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Algo terreno. Ele usava parábolas, Jesus usava parábolas exemplificando o casamento, bodas, que era algo terreno. Mas não significa que lá no céu vai ter casamento real, casamento mesmo, como tem aqui na terra. É um exemplo para que nós possamos entender. Eu até citei isso lá no capítulo do divórcio, que eu falei assim, por que Deus odeia o divórcio? É porque Deus compara o casamento com a nossa relação com Ele. Né? Então, se o casamento pode ter separação, significa que a nossa relação com Ele também. E Jesus faz a nossa relação, nossa aliança para ser eterna. Então, esse é o motivo de Deus odiar o divórcio. Então, é uma comparação que Deus faz de casamento com o nosso relacionamento com Deus. Na ressurreição, não vai haver casamento, não vai haver relação íntima. Então, não tem isso de depois que morreu, aí vai ressuscitar e vai ser marido. Ninguém vai ser marido dela, porque as pessoas vão ser como anjos. Então, vocês estão olhando pelas coisas, vocês querem entender as coisas de Deus, olhando para as coisas da terra, para as coisas dos homens, vocês nunca vão entender. Então, vocês estão errando. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, vocês estão agindo errado porque estão olhando somente para a lógica humana, olhando para tradições, olhando para leis que vai ficar tudo aqui. O poder do Senhor vai muito mais além disso. As coisas que o Senhor Deus, Ele fala desde o princípio do mundo, vai muito além da capacidade de entendimento, da sabedoria humana. Então, para poder termos uma compreensão, mesmo que parcial, da vontade de Deus, nós temos que abrir os olhos e o entendimento espiritual. Nós somos seres espirituais, nós não somos só carne, não somos só corpo físico. Eu tenho espírito, você também tem. Então é possível que a gente venha entender as coisas espirituais. Deus nos fez para entender.
Só que muitas vezes a gente fica só obedecendo as coisas da carne, só olhando para as coisas da terra, então nunca vamos entender. Os fariseus escutaram falar que Jesus tinha respondido isso, né? E já correram lá de novo pra tentar pegar Jesus de novo, porque, meu Deus, esses homens não desistiam, meu Deus do céu. Disseram, vamos se reunir, porque primeiramente ele falou com a gente, não caiu na nossa armadilha, não caiu na armadilha de vocês, então vamos pensar em uma coisa única para poder a gente pegar ele. E aí o intérprete da lei, ou seja, uma pessoa de muito entendimento, intérprete da lei, já tá dizendo tudo, né? Um homem que ele era intérprete da lei, ele mesmo era mestre, né? Já foi com um falso elogio na frente, chamando Jesus de mestre, né? Ele quis dizer assim, você não se acha tão entendido? Tal, responde essa, ele quis dizer isso. Mestre, qual é o principal mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Diga aí. Jesus respondeu, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. O segundo, que é a mesma coisa do primeiro, porém ele é maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quiseram pegar Jesus, fazendo ele escolher o maior mandamento, mas ele pegou 2 e reuniu em um só, porque os 2 estão dependendo um do outro. Ele não poderia dizer para amar somente a Deus, porque para amar a Deus é necessário amar as pessoas. É necessário amar as pessoas. Eita glória, Jesus nos fez para sermos unidos. Vocês se lembram da questão que eu falei para vocês de ligação? Que é bem mal interpretada. Tudo que ligares na terra se fala de pessoas, ligação humana. E as pessoas, elas compreendem que são coisas materiais. Ligações humanas precisam estar ligadas aqui para ser ligado no céu. Então, mais uma vez, Jesus confirma aqui. Precisa estar andando em conformidade. E esses 2 mandamentos são um só. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo e amar a Deus. Porque um não subsiste em outro. Eu não posso amar a Deus e não amar meu próximo. Eu não posso amar o meu próximo e não amar a Deus. Não, eu só amo só o próximo. Eu só faço bondade. Eu só faço... Mas e Deus? Né? Então, um não vive sem o outro. É um só. Esses 2 mandamentos são um só. E isso pegou eles desprevenidos. Porque eles disseram, uau, ele soube fazer essa junção. Então, Jesus, ele surpreendia sempre. Aí, depois disso aqui, Jesus, que já estava cansado, né? Eu acredito, de tantas perguntas, questionamentos, armadilhas, eles não desistiam. Eu vou botar um fim nessas perguntinhas, nesse negocinho. Eu vou perguntar para vocês agora. E vocês vão ver se vocês vão me responder. Já que vocês gostam tanto de me fazer pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, Jesus perguntou para eles, no versículo 42. O que pensais vós do Cristo? O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam, de Davi. E aí Jesus perguntou, como que Davi, pelo Espírito, o chama de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso tem lá em Salmo, né? No Salmo de Davi. E aí no 45 ele faz o questionamento, se Davi lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? Essa pergunta era pior do que a que os fariseus faziam. Jesus estava dizendo assim, vocês pensam que eu também não sei fazer pergunta intimidadora, não? Se vocês vêm com a farinha, eu já tô com o bolo pronto, minha gente. Oh, meu Deus, você quer pegar Jesus no pulo? Jesus. No 46 diz, ninguém podia responder nenhuma palavra. E nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe mais perguntas. Olha aí, Jesus calou a boca deles de uma vez. Porque o que Jesus estava perguntando era espiritual, eles não sabiam responder, porque eles estavam visando carnal. Essa questão de filho, né? Como que Davi chama Senhor? Como é que ele é filho de Davi? E Davi, o próprio Davi chama ele de Senhor. E eles ficaram em entendimento ali de filho carnal, né? Filho. Como é que alguém é filho? Ficaram mudos, sem resposta. Porque a visão deles era limitada. Jesus confrontou, mostrando, ó, tá vendo que vocês não entendem nada de nada? Tá vendo que vocês nunca vão me pegar em nenhum questionamento? Então fiquem nada de vocês. Popular, eu estou aqui traduzindo para o linguajar luanesco, né? Aqui é assim que eu imagino. E esse foi o capítulo 22. Termina aqui com essa fechamento de ouro, assim, de Jesus. Arrasou, fechou. Jesus literalmente fechou a boca de todo mundo. E não teve mais esse tipo de perguntinha. Jesus acabou com esse negócio de toda hora estarem testando ele, né? E é isso, gente. Tem coisas que você fica lá, fica testando Jesus, fica achando que Jesus vai fazer o que você pensa, você não pensa. E Jesus vai lá dando corda. Já vou falar essa expressão, ele vai dando corda. Chega uma hora que Jesus diz basta.
Acabou, então receba para você essa palavra também. Vai ter uma hora que Jesus vai acabar com a sua brincadeirinha. Se você não se ligar, se você não começar a se preparar de verdade, não tomar jeito, vai ter uma hora que Jesus vai dizer basta. Vai ter uma hora, vai chegar uma hora que Jesus vai botar um pontinho ali para você parar com esse tipo de coisa. Porque nós não podemos estar vivendo nessa era que nós estamos vivendo agora, vivendo como os fariseus, como os saduceus, achando que somos muito inteligentes de Deus, porque a nossa inteligência fica dizendo, mais isso, mais aquilo, achando que, colocando questionamentos da palavra de Deus. Porque nós não estamos, quando fazemos isso, nós estamos olhando pela visão espiritual, mas precisamos dessa visão espiritual. Todo o livro de Mateus, é cansativo falar, é mesmo, é cansativo, mas todo o livro de Mateus, o que eu estou vendo é só isso. É só isso, olha, abra a visão espiritual. E eu digo para vocês que não é só o livro de Mateus, viu? Não é, eu não sei se depois a gente vai continuar lendo outros livros, não sei. Mas para quem já leu a Bíblia toda, para quem já leu outros livros da Bíblia, sabe que toda a Bíblia ela é assim. Feche sua visão carnal, porque se você for ler, for meditar com a sua visão, entendimento humano apenas, e eu conheço muito, sou muito inteligente, aí porque os historiadores, você vai ficar sempre no raso. Você vai ficar sempre aqui na terra. Você nunca vai ser levado a outra dimensão. E como nós vimos no capítulo mesmo de hoje, Jesus disse, vocês estão errados. Vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então conheça as escrituras e conheça o poder de Deus também. Conhecimento é bom. É errado a gente não ter conhecimento, mas precisamos do conhecimento humano, do conhecimento histórico, mas também precisamos do conhecimento espiritual, o conhecimento do poder de Deus. Não procure de mais um e esqueça do outro, não. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então, o versículo principal para mim hoje, desse capítulo, é isso. Não vamos ser como os fariseus, como os saduceus que estão errando. Vamos abrir o nosso entendimento e nos preparar para quando chegarmos lá, olhando nas bodas, nós estarmos com as vestes certas, com as vestes reais, com as vestes que o noivo vai olhar para nós e vai nos abraçar, vai nos acolher, nos receber como convidado. Oh, glória a Deus, aleluia. Até amanhã no próximo vídeo, no capítulo 23. Um grande beijo e tchau!